é valiosa a experiência reencarnatória que estamos experimentando. A aproximação da doutrina dos Espíritos, que tanta luz, a luz do entendimento, nos traz, por meio das suas argumentações tão lógicas, racionais, permite que, com mais sabedoria, dirijamos a nossa existência nessa aventura de aprendizagem e de doação que é estar na Terra tão diversa, onde as diferenças se assinalam, os interesses se multiplicam. Nós, portadores deste conhecimento, somos agraciados por Deus e por isso temos todo motivo para agradecer. A doutrina dos Espíritos nos mostra os motivos, as razões dos acontecimentos e eleva a nossa alma, enchendo-a de esperança pelo porvir que é decorrente das nossas realizações, do esforço que empreendemos para disciplinar o pensamento e também todos os outros dons que Deus nos deu. Agradecemos a esse Pai que é infinitamente bondade, que nos assiste de perto e acompanha-nos nos mais insignificantes dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas dificuldades. Tem sido essa força a nos conduzir para a frente e para o alto, a fonte da beleza, da harmonia e da perfeição. O Deus das nossas vidas, do nosso coração, a quem nós queremos render graças e louvar pela perfeição das suas leis, que são manifestas na natureza, nas plantas, nos animais, nos corpos celestes e também em nós mesmos. Rogamos a proteção do mais alto para o trabalho que se inicia, a certeza que os sentimentos que aqui são produzidos e as intenções nobres são capazes de criar um portal por onde os benfeitores atravessam e chegam até as nossas necessidades, nos inspirando, nos orientando, aconselhando e advertindo, para que tenhamos êxito nos objetivos a que nos propomos. Senhor Jesus, Mestre amado, derrame as suas bênçãos sobre esta casa. Todos os presentes possam sentir o aquecimento da alma, o amparo, a harmonia, a tranquilidade que é estar caminhando com o seu Evangelho, na presença daqueles que te representam, os mensageiros da luz, da paz, da harmonia, os semeadores da boa semente. Que nós possamos estar cercados pelos nossos guias, nossos anjos da guarda, e sentir essa presença de amor, para alimentar a nossa alma, para encher-nos de entusiasmo, para prosseguir, para enfrentar os desafios sem perder ternura, sem perder o equilíbrio, para suportarmos as pressões com mais informações que se transformam, se desdobram em instrumentos para serem utilizados. Nós agradecemos por todos aqueles que conspiram a favor do progresso físico e do progresso espiritual. E por mais essa noite, nós queremos agradecer. Muito obrigado, que assim seja. Graças te damos, Senhor. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina
sobre paixão e como que ela nos dá o suporte, as orientações para que a gente possa sofrear essas paixões. Esse roteiro ele iniciou falando dos vícios e agora ele vai falar de paixão. Se a gente pegar a palavra paixão, a origem dela é passione, né? É uma origem latina. Os italianos usam muito, né? Passion, passional. Quer dizer, quando a gente pensa em paixão, pela origem da palavra, nós estamos dizendo de uma força que arrasta o indivíduo. Uma força gigantesca, se ele não tem as condições necessárias para conduzir essas forças. E aí acaba levando o indivíduo, às vezes, a um desastre, a um desequilíbrio, seja um desastre financeiro, seja na própria saúde, né, no organismo, emocional, que vai gerar um problema espiritual. A gente sabe, o espírita tem muito claro que a gente tem que ter todos esses aspectos bem equilibrados, bem cuidado. O corpo físico, a emoção, o corpo espiritual. Tudo isso tem que ser devidamente cuidado. E é por isso que a gente alimenta o corpo, selecionando os melhores nutrientes, mas também nós nos alimentamos aqui na doutrina, através de uma boa leitura, de uma reflexão, através das preces, né? Como que as preces, elas reabastecem a gente de energia. Nas orações nós temos aprendido, nós não buscamos a solução fácil para os problemas, porque esses problemas são nossos e deverão ser resolvidos pela nossa inteligência. Mas na oração nós encontramos, na parceria com os bons espíritos, aquela certeza de que nós não caminhamos sós. A nossa alma, ela se expande, ela se enche de um vigor, de uma vitalidade, e nós nos agigantamos frente ao problema e conseguimos resolver. Aquilo que parece insolúvel, daqui a pouquinho a gente vai, como se fosse um novelo, a gente vai pegando pela pontinha do novelo e vamos desenrolando ele e vamos vencendo. Quantos que nós já não vencemos? Estamos aqui, chegamos aqui. Agora, toda vez que a gente fala da palavra paixão, por causa da condição planetária, a gente já pensa num aspecto negativo, não é verdade? Tem que vencer os vícios e as paixões. Acontece que o ser humano, o homem, o espírito, né? Porque é o espírito que dá a forma física para o homem, ele foi feito para amar. Ele foi feito para amar. Nem um homem, nem uma mulher conseguem não ter um objetivo para viver. Por isso que os estudiosos do Evangelho falam, como o homem e a mulher não conseguem ficar sem amar ninguém, então que ele ame, que ele adore a Deus. Porque é a Deus que ele deve amar e adorar, no sentido espiritual. Quando a gente tem essa motivação, a gente vai organizar toda a nossa experiência encarnatória, ou depois também na desencarnação espiritual, colocando Deus e as suas leis no centro de todas as nossas realizações. E a chance de errar, ela diminui muito. O Chico falava isso e a gente já teve a oportunidade de alguns estudos falar. Quando o espírito ele se encarna, ele não perde aquela certeza íntima, mesmo que o cérebro não permita essa lembrança de onde ele veio, ele não perde aquela certeza inata de que ele não é aqui da Terra. Por mais que a gente fale, eu quero ficar aqui, se eu pudesse ficar eternamente, não é verdade. O nosso espírito ele tem saudade do mundo espiritual, porque a nossa natureza é uma natureza espiritual, e nós só suportamos ficar aqui na Terra porque nós nos desligamos do corpo físico. Toda noite, quando nós dormimos, quem consegue dormir, ele tem uma semi-morte, não é isso que a gente aprende?
o espírito se desliga do corpo e por um fio fluídico ele retorna às experiências espirituais. E vai, se ele tem a vontade, ele vai ter com seus familiares, que já estão no mundo espiritual, troca informação, dialoga, vai aprender com as palestras, os cursos que tem no mundo espiritual, vai se envolver em trabalho de assistência, quando é consciente, que o espírita, isso vai se tornando uma prática também, porque a gente vai estudando, sabendo que existe, vamos criando essa condição em nós. Então a espiritualidade vem nos requisitar, para fazer alguns trabalhos, não que eles não fizessem sem nós, mas para que a gente tenha a chance de aprender e de se desenvolver. Nós temos uma vida muito fecunda espiritual. E quando ele vai assim, só no lugar de estudo, você está trabalhando ou ele está... Se o retorno, a gente conhece a árvore pelo fruto. Se o retorno é de uma exaustão energética, mas uma satisfação íntima, aquela alegria no coração, é que foi trabalhar. Se acorda desesperado, apavorado, é porque apanhou, porque a gente sabe que apanha mesmo, a gente apanha dos espíritos. Dizem os próprios espíritos, quando vêm escrever, na mão dos médiuns consagrados, que eles rolam lá, os espíritos brigam, rolam, continuam se batendo, se pegando. Então às vezes eu falo isso porque às vezes a gente acorda cansado e apavorado, não é? Porque nós encontramos lá os desafetos, como aqui. Infelizmente nós temos laços de antipatia. Quando a gente vê alguém que a gente não se afiniza, ou que teve uma desinteligência, não há uma alteração emocional e no corpo físico, chega a produzir às vezes batimento cardíaco acelerado, a respiração fica ofegante, a gente soa, muda até a cor, as extremidades ficam até branca, o lábio até roxo. Quando a gente encontra alguém que a gente brigou e não fez as pazes ainda, desobedecendo o mandamento, que é para reconciliar com o adversário, a gente tem essas alterações. Em espírito é a mesma coisa. Se a gente encontra os espíritos que a gente tem desafeto, a gente vai acordar cansado. E como a gente apanha deles, porque eles já estão mais tempo lá, os desencarnados, a gente trata de correr para se aninhar, se esconder no corpo físico. Eu acho assim que eles não gostam de ver o encarnado lá, Aonde eles brigam, não é isso? Não, depende tem muitas dimensões no mundo espiritual. Se a gente vai com os benfeitores para uma região espiritual já organizada, ali só tem pessoas que já querem buscar harmonia, e tem as imperfeições também, mas querem buscar as harmonias, querem buscar o aprendizado, é um ambiente de paz. Quando se vai a trabalho junto com os guias espirituais nas zonas de sofrimento, lógico, vai encontrar sofrimento ali, é exaustivo nesse sentido, porque a gente acaba vendo coisas que causam na gente tristeza, porque quando a gente vai num lugar e vê alguém triste, doente, chorando, a gente não fica também emocionalmente afetado com aquilo? Então quando a gente vai para um lugar que vê muito sofrimento, a gente também fica desse jeito. Então pode ser essas duas coisas. Se a gente acorda mesmo que cansado, mas aquela satisfação de ter sido útil, é porque foi fazer um trabalho, mesmo que seja árduo, mas um trabalho útil com a espiritualidade. Às vezes a gente encontra mesmo desafetos, porque nós tivemos várias encarnações. Então nessas encarnações que nós tivemos, nós fizemos muito amigos que nos valem, porque o fato de nós estarmos encarnados significa que nós temos muito amigos no mundo espiritual. Porque para a gente conseguir uma encarnação na Terra, precisa de muitos espíritos falar, pode deixar eles ir que eu vou ajudar. Precisa ter suporte, Você vê a dificuldade que é sair vitorioso da encarnação aqui. Mas nós também temos os desafetos. Porque nessa fase de evolução que nós estamos, não precisa nem brigar, às vezes, para a pessoa não gostar da gente. Pelo simples fato da gente, às vezes, se declarar que você é de uma religião ou de outra,
que você é de um time ou do outro, se posicionar, né? Falar assim, eu não concordo com isso, eu penso que é daquele outro jeito. Às vezes a gente já cria desafetos. Os trabalhos mediúnicos mesmo, quantos espíritos que se comunicam e às vezes eles têm uma bronca da pessoa mesmo, mas muitas vezes não é do simples fato da gente ser espírita, de estar trabalhando no centro espírita. Então eles se arrojam, né? Eles querem desestabilizar o trabalho espiritual que é feito naquela casa. Então tem tudo isso ainda no mundo espiritual. Mas aqui a gente estava falando, relembrando um posicionamento que o Chico fala de uma forma muito simples, porque ele conseguia passar o ensinamento falando coisas muito simples do dia a dia. E depois também, numa passagem do livro do André Luiz, o André Luiz, ele relata o que ele ouviu de aprendizagem do espírito lá, já no mundo espiritual. São maneiras diferentes de falar a mesma coisa. O Chico falava assim, como ele não casou, como ele não teve filho, como os irmãos já tinham se resolvido, já tinham constituído família, já estavam tudo encaminhado, ele falava, eu tenho que arrumar motivo para eu continuar encarnado. Eu tenho, porque todos nós temos um tempo para viver aqui. Eu tenho que arrumar motivo, porque senão o meu espírito ou o eu espírito se entristece de ficar aqui, entra no estado de monotonia, fica monótono e quer voltar. Era aquilo que eu estava falando agora há pouco. Embora a gente, por causa daquela receio do que nós vamos encontrar no mundo espiritual, a gente já está acomodado aqui, né? Parece que nós queremos ficar aqui na Terra, como na condição de encarnado. O natural, como nós somos seres espirituais, o natural é a gente se sentir melhor no mundo espiritual. Claro que no mundo espiritual, em dimensões elevadas, porque ali nós passamos a contemplar a Deus e os sentimentos, eles se aclaram e eles vêm de uma forma muito clara. Às vezes a gente convive com uma pessoa anos, depois ela desencarna, e aí depois de um tempo ela traz uma comunicação. Às vezes a gente fala, eu nem acredito que é essa pessoa. A maneira de falar, a maneira de se expressar vai mudando, embora a individualidade se conserva, o jeito da pessoa, né? Quem ela conheceu, ela continua conhecendo, ela gostou, mas o acesso ao conhecimento das coisas divinas fica mais facilitado, dado a leveza de um corpo mais sutil, que é o corpo espiritual. E o Allan Kardec vai obter dos espíritos, numa das perguntas que tem no livro dos espíritos, a seguinte resposta: o espírito, ele é cativo no corpo, mas ele é como se fosse um balão preso por um cordão num poste num dia de ventania. O que acontece com um balão preso por um barbante, um cordão num poste num dia de ventania? Ele está preso ali no poste, mas ele está sempre querendo escapar, deixando-nos claro que, sendo nós espíritos imortais, a nossa habitação natural é o mundo espiritual. Por isso que a gente tem que ter sempre um motivo para querer continuar na nossa jornada. Então, e que isso tem a ver com a lição? Isso é paixão. Nós temos que ter uma paixão. Paixão não é só no sentido negativo. A paixão significa que nós temos que ter algum motivo, né, para viver, alguma coisa que a gente se interesse, se envolva, alguma coisa que a gente deseja. E na questão do André Luiz também, uma coisa que é marcante no estudo das obras dele, é quando ele atravessa toda a fase mais difícil, que a gente não vai falar por causa do tempo. Ele atravessa, vocês conhecem também, né, a história de André Luiz. Ele atravessa a fase mais difícil, ele já está trabalhando no mundo espiritual, ele já realiza alguns trabalhos no mundo espiritual e ele começa a ter uma modificação profunda no espírito dele.
uma modificação rara. Pelo tempo que ele conseguiu isso, é raro, não são todos. A mudança às vezes demora muito. E a gente vai percebendo que ele conseguiu, lógico, porque ele também tinha conquistas em outras encarnações, mas ele consegue uma mudança rápida. Aí chega um espírito benfeitor com ele e fala: André Luiz, você chegou aqui como um cálice transbordando por um tipo de substância. Você chegou aqui como um cálice preenchido por um tipo de vinho. E lentamente esse vinho, essa substância, ela foi se esvaziando. Mas é importante para que você não entristeça, não perca o ardor, Porque a gente não pode perder o entusiasmo. Não perca esse entusiasmo e não se perca que você comece agora a preencher ele com outro licor, uma outra substância. O que o Espírito estava falando para ele? Ele chegou lá na certeza de que os pensamentos dele, o estilo de vida, as coisas que ele se interessava, como ele se posicionava, estava certo. Então a vida inteira dele, ele se organizou em torno daquilo que ele achava que estava certo. Estava então o cálice da vida dele, preenchida. Ele sabia o que ele queria, ou ele pensava que ele sabia o que ele queria, e ele agia, organizava toda a vida dele de acordo com aquilo que ele achava que era certo. Mas como ele deu valor para coisas secundárias, para o mundo de aparências, ele era mais preocupado com os títulos. E nós vamos falar isso porque ele mesmo confessa, Porque senão nós não poderíamos estar falando, porque senão nós estaríamos contrariando o Evangelho. Olha como que é difícil, Porque o Evangelho, o que ele fala? Que tem que ser indulgente. A gente não pode ver o mal do outro e nem divulgar o mal do outro. Nós estamos falando porque ele mesmo confessa. A história dele mesmo, ele abre a história dele para que sirva de aprendizado. Então ele era um homem vaidoso de si mesmo, apegado com os títulos, com os costumes, mais com a vida social do que com a vida espiritual. E todas as experiências que ele começava a ter no mundo espiritual foi criando um desencantamento. Quer dizer, aquele castelo de ilusão que ele tinha criado foi devagar se desmontando. Era isso que o benfeitor falou. Quando ele chega na casa e ele vê que a família vive sem ele tranquilo, porque ele jamais, eu sou uma figura central, eu sou a viga mestra dessa casa, para minha esposa, para os meus filhos, se eles não vivem sem mim. Era a ilusão que ele criou, e às vezes a gente também cria isso, achando que se a gente não tiver, a coisa não acontece. E ela acontece assim. Sabe por que ela acontece? Porque ela já acontecia antes da gente, e ela vai acontecer depois. Não é? A gente não ouvia: e se acontecer isso vai acabar não sei o que, e se acontecer aquilo vai acabar. Acabou? Não acaba. Sabe quando acaba? Quando não é mais da vontade de Deus. Quando já atingiu o objetivo, a finalidade, tem que transformar. Quando Deus não quer mais, aí acaba, Nós cuidamos de 270 dele. Nós subimos uma parada na frente do Zé Bravo, 2 metrôs para cima. Tem 50 pontos de pessoa governamental de Adericona. Você vê aqui, olha. Não, ali é o fim do mundo. Você está no Adericona, tem aquele problema ali. Você deixa 2 quartos você está andando da hora. Só vê aquele minutinho, churrasquinho, carne cortada aqui dentro, sabe? Você vê? Foi 2 extremos. É os 2 extremos. É um mundo de contraste, É um mundo de contraste. Então o Chico falava: eu procuro sempre ter alguma coisa, nem que for um cachorrinho para eu cuidar. E é verdade, gente, porque meu pai, ele faleceu. Eu falei: eu vou pegar um cachorrinho para minha mãe cuidar, que até hoje está lá a Duda. Se você vê como que foi bom, importante isso daí para ela, Até hoje, eu não posso ficar muito tempo no hospital, porque a Duda vai sentir falta, porque ninguém sabe dar comida para a Duda daquele jeito, e vamos levar a Duda para fazer a cirurgia. As 2 operaram junto. Ela tinha um carocinho,
Então a cachorra estava operada, cheia de ponto, e ela estava cheia de ponto do outro lado, e as duas deitadas juntas. Então, por que ele tinha o cachorro? Porque tem um motivo para ficar. Então a paixão, ela não é só uma coisa negativa, como a gente costuma falar, porque a gente fala muito na prece e é isso mesmo. Nós estamos para vencer os vícios e as paixões, mas as paixões no sentido negativo, porque também tem a paixão no sentido positivo. A gente tem que se interessar por alguma coisa. Agora, se interessar por coisas produtivas, por coisas nobres. Quando o homem ele só tinha instinto, vai falar aqui no texto, e também é o ensinamento da doutrina espírita. Quando o homem só tinha instinto, ele não errava, porque o instinto é uma voz silenciosa da vontade de Deus. Então plantas, animais, o homem nas primeiras encarnações, eles não erram, porque eles estão conduzidos por essa força invisível e poderosa que é o instinto. Mas quando ele vai adquirindo a razão, aí essa paixão ela vem junto, e às vezes ela se agiganta e cega. Toda vez que ela se agiganta e cega e a pessoa não tem mais o controle sobre ela, é a paixão, é a passione, passional. Quer dizer, a pessoa é passiva, ela não produz com a sua própria vontade aquilo que ela quer. Até agora nós estávamos falando de se envolver com alguma coisa, de ter um projeto. Aí é a vontade, é a ação. O Espírito tem a vontade, ele que está no controle daquilo. Ele tem um controle mental da situação. Mas quando é passional, ou a paixão, ele é arrastado. E se ele não usa a razão, as consequências serão fatalmente desastrosas. É igual um vagão de trem desgovernado, não sabe para onde vai levar. Então, o que nos fez afastar de Deus foi o advento da inteligência. Quando o homem adquire inteligência, mas ele não tem ainda as outras forças, né? Ele não é dono ainda da sua própria vontade. E através do desenvolvimento da inteligência, da razão, agora com a razão ele vai passar a controlar essas emoções. E aí é que vem a evolução. E todo o espírito que é enobrecido, ele consegue o controle sobre a matéria. Mais uma vez, o popular fala que o espírito erra porque a carne é fraca. O espiritismo mostra claramente que quem é forte ou quem é fraco é o espírito. Porque o espírito nobre na carne, ele tem domínio sobre o pensamento, até sobre o pensamento que ele vai ter, sobre as palavras que ele vai fazer. Vamos usar de novo o exemplo do Chico Xavier. Nós estamos usando o exemplo da hora do Chico Xavier porque está faltando exemplos, né? Viver 97 anos mais, né? Ele viveu, né? Mais 90 e poucos anos. Quem conviveu com ele diariamente fala que ele nunca ouviu da boca dele uma palavra depreciativa, uma palavra que diminuísse, que denegrisse, que causasse um mal para ninguém. É um equilíbrio, né? Então é a carne que é fraca? Não é a carne que é fraca, é o espírito. E daí a gente vai perguntar, mas da onde vem essa fortaleza e essa fraqueza? Nós temos algumas fortalezas em nós e algumas fraquezas, né? Alguns espíritos têm mais fraqueza do que fortaleza. Da onde que vem isso? Esses vícios ou essas paixões que nós temos? De outras encarnações. As más tendências que nós temos, elas são um resto das imperfeições das encarnações anteriores que nós não conseguimos vencer. E nós voltamos por onde nós paramos para dar continuidade. É assim que acontece. Outras
escolas religiosas falam que é o pecado capital. Eles têm que se socorrer dessa explicação do pecado original, ou pecado capital, porque eles não acreditam na pré-existência da alma. Eles não acreditam que a alma existia antes da formação deste corpo, que ela já teve experiência em outros corpos. Eles acham que o espírito é criado na hora que a criança nasce, que ela chora, que ela respira, ou algumas outras que ela com 3 meses de gestação, e assim por diante. Então, se o espírito foi criado, a alma foi criada junto com aquele corpo, e aquele espírito foi criado, então para ele foi criado puro, né? Porque a primeira encarnação dele está puro. E aparece as más tendências, as paixões, os vícios, né? Desastrosos, que às vezes afeta toda a família, toda a estrutura familiar. Um indivíduo com um vício ou com uma paixão, daqui a pouco nós vamos ver que tipos de paixões são essas, desenfreadas, geram sofrimento para toda a estrutura familiar e social. Como que eles explicam? É o pecado original, é o pecado capital. Mas quem é o pecado capital? Olha, a mãe e o pai dele devem ter feito alguma coisa errada no passado, passou para ele. Ou se não foi, foi a... Mas não teve isso. Então foi a avó. Então foi a bisavó. Vai regredindo nos antepassados até chegar na Eva e no Adão. A Eva e no Adão, que foram expulsos do paraíso. É a explicação deles, não nossa. Não nossa. A nossa é, cada espírito, ele é o ator da sua própria história. Ele é o construtor do seu próprio destino. Do seu próprio destino. Aquilo que nós não conseguimos relembrar de ter sido gerador, ter sido a causa nessa existência, está nas existências anteriores. Então, a paixão, a gente logo quando pensa em paixão, nós vamos pensar nos vícios da carne. Nós vamos pensar no vício da bebida alcoólica, no vício das drogas, das substâncias psicotrópicas. E quanto que está sendo difícil para lidar com essa situação das drogas, não é, gente? Faz muitas vezes a gente bater o olho e falar, isso não vai ter solução. Tão difícil que é lidar com essa questão das drogas, das dependências das drogas. Aí, qual é o pronunciamento da espiritualidade? Ela fala assim, tem paixões que elas são simples de ser corrigida, mas em todas elas, da mais simples às mais complicadas, tem um elemento que não pode faltar, é o elemento da vontade. Tem que ter a vontade da pessoa. Nada que vem do exterior poderá ajudar a pessoa a vencer uma paixão, se ela não tiver a sua vontade. E é essa vontade que vai ativar o raciocínio, e o raciocínio que vai domar as más tendências. E não é também só porque tem vontade que vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Vai ser através de hábitos. Os hábitos positivos que vai sendo repetido ao longo de um período, ele vai virar um comportamento, e esse comportamento vai corrigir o comportamento negativo. É trabalho de muito esforço, de arregaçar a manga. Então ele fala, quando é uma paixão pequena, com a vontade é fácil a pessoa vencer. Ela vai colocando um hábito positivo no lugar do hábito negativo, e trabalhando sempre com a prevenção. Vamos começar a falar da substância primeiro, depois a gente fala na parte espiritual, os vícios da alma. Todas são da alma, mas essa também afeta o corpo físico. A prevenção. Ninguém que tenha tido problema com álcool pode experimentar mais álcool na vida. Ninguém que tenha tido problema com alcoolismo ou com bebida alcoólica pode tomar um golinho mais. Não vence.
Não vence, perde. Não vence. É uma bobagem pensar que vai vencer. Vocês viram esses dias o relato do Casagrande? O Casagrande é o comentador, né, da Globo na Copa do Mundo. Ele é comentarista. E ele passou por um processo de desintoxicação da droga. Ele se recuperou e ele saiu. E ele teve uma recaída tremenda. E ele estava mostrando como é que ele conseguiu vencer de novo. E ele diz assim: eu estava bem, o meu problema é com drogas. Eu estava bem, só que depois de um tempo eu comecei a falar assim: eu não tenho problema com bebida. Você acha que eu não posso ir num happy hour, né? Essas festinha, né? Com um amigo tomar um gole de alguma bebida? Que é isso? Aí ele falou que ele começou a ceder e começou a tomar a bebida. A bebida alcoólica, ela relaxa uma região do cérebro, que é uma região da crítica, que é aquela região que nós estamos trabalhando agora, que é aquela região que foi trabalhada pela família quando nós éramos pequenos, no processo de educação, que o pai fala: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Você não pode, não faz isso é feio, isso é bonito, isso Deus gosta, isso Deus não gosta. Não aprendia desse jeito. Depois na escola, que aprendi na escola, na religião, tudo isso fica gravado numa região cerebral. E quando a pessoa bebe o álcool, dissolve isso. E aí, a tendência que já está na alma, que ela trouxe como um processo de imperfeição não corrigida nas outras existências, vai extravasar. Ela vai vir. E aí quando ele foi ver, ele já estava de novo na droga. E aí então despencou completamente. Agora ele precisou passar para uma clínica. E como eles têm dinheiro, né? Eu fico pensando no pobre numa dessas. Ele tem um psicólogo que trabalha com ele para onde ele vai. Para onde ele vai. Então ele vai num lugar que traz uma lembrança ruim. Aí o psicólogo está do lado dele, já começa a fazer um processo de conversa, de diálogo com ele, para ele se fortalecer. Senta e faz toda semana um projeto de vida que ele vai executar naquela semana. Precisa de ajuda. É o que está falando aqui. Ele não está falando desse jeito, mas ele está falando que quando são paixões ou vícios graves, tem que ter a vontade da pessoa, mas ela tem que ter ajuda profissional, tem que ter ajuda psicoterapêutica e médica. Tem que ter, senão ela não consegue vencer. É muito difícil, tem casos que são muito complicados. E graças a Deus que a doutrina espírita ela não é fanática para isso. Ela fala, né? Se precisa do médico, vai atrás do médico, faz o tratamento médico e o tratamento espiritual. E aí ele vai nos ensinar aqui o passo a passo de como vencer uma tentação, porque quando há essa boa vontade, todas as tentações elas podem ser vencidas, né? Ele fala assim, que a primeira coisa tem que haver esse interesse pessoal, que é o que nós estamos falando, a vontade da pessoa. A gente fala assim: vamos orar por tal pessoa, vamos fazer prece para uma pessoa que está à distância. Existe a cura à distância? Existe. Existe a prece intercessória? Existe. Mas se a pessoa não quiser, nada acontece. Não é? Nada acontece. Então ele vai começar a colocar para a gente que alguns maus pensamentos, ele pode surgir, olha a diferença do espiritismo bem orientado, hein? Ele pode surgir do próprio espírito, como imperfeição dele, ou ele pode vir através da influência de outras almas imperfeitas, que a gente chama aqui de processo de obsessão. O espiritismo bem orientado, ele fala que é das duas coisas. O espiritismo que não é bem orientado, não é bem estudado, as pessoas ficam presas só na obsessão, como se todo problema que tivesse na pessoa
fosse um espírito que está fora que trouxesse. E por isso que não encontra a cura, porque fica tratando o efeito. Fica cuidando do espírito, o obsessor, como se ele fosse um carrapicho que gruda na calça quando vai num jardim. Então vamos tirar o carrapicho? Tirou um. Aí voltou lá no espinheiro. O que aconteceu? Grudou mais 100. Não é? Está atacando o efeito. Ué, por que minha calça grudou, encheu de carrapicho? Porque eu fui aonde tinha carrapicho. Se eu não for onde tem carrapicho, ou tirar o carrapicho do jardim, eu posso ir ali e não vai grudar carrapicho na minha calça. Então fica tratando da obsessão como se a obsessão, a coisa externa, que fosse geradora. Eu não quero trabalhar, tenho uma preguiça, acho que algum espírito está falando para eu não trabalhar. Está aqui, eu estou sentindo, esses dias eu estou com uns pesos no ombro, que está ficando frio, está dando uma vontade de dormir. Acho que eu vou começar a falar que são os espíritos também que estão me dando essa vontade de não ir trabalhar. Se você não veio trabalhar hoje, vou pôr no atestado: não vim trabalhar. Tinha uns espíritos que não me deixaram chegar aqui. É uma brincadeira só para dar uma descontraída. Existem as duas coisas. Olha o que ele fala aqui, ó. Nas duas situações, a fraqueza sempre é de quem cede. Quem é que cede? É o encarnado, é o obsedado. Ele cede. Porque qual é o contrário de ceder? É resistir. É resistir. Então o processo de desobsessão na casa espírita, ele não consiste só dos médios receber o espírito que está com a pessoa acompanhando ela. Não é só isso, isso é uma parte. Mas é também de conversar com a pessoa envolvida e explicar para ela que ela tem que mudar. Que ela tem que criar essa resistência, né? Ela tem que criar essa resistência. E como é que ela vai criar essa resistência? Através da tomada de decisão de mudar completamente a vida dela. Porque se ela atraiu obsessão e esses obsessores foram capazes de fazer estrago na vida dela, alguma coisa está errada na maneira que ela vive. Então ela vai ter de mudar toda a organização da vida dela. E vai ter que assumir hábitos positivos, porque obsessor nenhum não gosta de coisa boa. Eles caem fora logo, né? Fala, que vocês estão fazendo? Rezando aí? Pelo amor de Deus, eu não gosto de reza não. Eles vão pulando fora. Ajudar esse povo, fazer caridade, pelo amor de Deus, o que é isso? Eles vão se desinteressando, né? Agora a pessoa é agressiva. Ela não leva desaforo, ela grita, ela bate. Já se interessa por ela. Se falar, agora eu vou pegar essa daí, né? Vai ser meu instrumento. O Divaldo não fala que um homem, ele estava andando na rua, numa cidade, no calçadão de uma cidade, vem um homem e dá um soco nele e ele cai em cima da vidraça de uma loja. Na hora que o homem olha para ele, o homem fala, desculpa, não era você, eu confundi você com outra pessoa. Era um espírito que estava querendo atacar o Divaldo, claro que era. Mas ele zoou o homem. Agora, o homem tinha esse comportamento agressivo, porque senão o espírito não ia pegar ele, né? O espírito obsessor não faz a gente fazer nada do que a gente já não quer fazer. Ele pega a gente pelo ponto fraco, por aquilo que a gente já faria. É a mesma coisa da bebida. A bebida, ela tira o freio que nós aprendemos nessa encarnação. As imperfeições é da outra encarnação. Nós temos as imperfeições e as más tendências, alguns, né? Outros não têm. Mas aqueles que têm as imperfeições e as más tendências, ele está adormecida, ela está amarrada, freada pela educação que ela teve nessa encarnação. Se a bebida ou alguma droga tira, por aquele momento que está sob efeito dela, tira esse produto da educação, o que vai emergir? As más tendências. Tem gente que fala assim, a pessoa bebe ou usa droga, ela só faz aquilo que ela queria fazer mesmo. É verdade, aquilo que ela queria fazer, na profundidade do espírito dela, nas imperfeições que ela traz de outra existência. Às vezes você conversando com ela, desperta, livre de qualquer
efeitos de drogas e de bebidas nessa encarnação, ela não queria fazer aquilo, porque ela tem uma educação dessa existência diferente, uma consciência atual diferente, mas a gente não vence esses vícios, esses comportamentos que a gente repetiu durante muitas encarnações só porque a gente aprendeu isso. Ela vai se estratificando, é igual ao reboco, né? Você coloca uma camada de reboco, alisa ele, coloca outra camada de reboco, alisa, até ficar na espessura adequada. E o aprendizado também é assim. A gente já vem numa encarnação, se interessou pelas coisas certas, mas fez as coisas erradas durante muito tempo. É uma camadinha fina, ela tem que se estratificar. Eu tenho que vir na outra e fazer direito de novo, vir na outra até que ela se estratifique. Então, toda a responsabilidade é sempre da pessoa, mesmo quando tem espíritos. Agora, se a casa espírita não tem essa atitude, o que ela fica falando o tempo todo? É espírito, vamos tirar o espírito. É espírito, tem que tirar o espírito. Estou vendo um espírito. Tem gente que até conta. O Divaldo fala, não sei como que eles conseguem. O Divaldo, que tem a clarividência, não consegue, fala que é difícil isso, né? Porque cada espírito está numa dimensão. E tem médico que até conta, você está com 5 espíritos, você está com 7 espíritos, eu tirei 2, você tem que voltar que nós vamos tirar na outra semana mais 2, na outra semana vai tirar mais 2, aí depois nós tiramos 1, você está livre. Não é assim que funciona. Então não precisa fazer mais trabalho de atendimento, de desobsessão? Não é isso que nós estamos falando, tem que fazer as duas coisas junto. Porque se você não atende a dupla, encarnado e desencarnado, eles têm uma simbiose, né? É difícil. Um alimenta a ira, ou o ódio, ou o vício do outro. Então, atende a dupla. Traz um espírito que está ali, às vezes o mais teimoso, o mais agressivo, uma comunicação, no choque mediúnico ele enfraquece. Dá o tempo para o encarnado ganhar força. Dá tempo do anjo da guarda se aproximar. E a pessoa passar a receber essas orientações do anjo da guarda, do espírito protetor. Por fim, então, nós vamos entender que para vencer, para resistir o mal, tem que haver essa transformação moral. Essa transformação moral é a transformação do espírito, do próprio espírito, que deixa de fazer as coisas erradas, que sabe que está errado, e começa a se esforçar para praticar as coisas certas. Finalizando, tem um texto aqui do André Luiz que fala assim: hábitos infelizes. Usar pornografias ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa, estender boatos e entretecer conversações negativas, falar aos gritos, rir descontroladamente, aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade, escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos dos outros. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimento fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência, desprestigiar compromissos e horários, viver sem método, agitar-se
a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sobre a desculpa de ser melhor que os demais. Gastar mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Tudo isso são hábitos infelizes. Tudo isso são vícios, são paixão. Toda vez que fala de vício, a gente só lembra na bebida, no cigarro, em comer, exageradamente. E também são.